Livro O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Nós estamos no subcapítulo Sentindo o Corpo Interior. Então, no último subcapítulo, a gente falou da identificação do nosso ego com o nosso corpo, uma grande identificação, inclusive, e tudo que isso pode causar. E a solução que ele dá é justamente da gente se conectar mais com o nosso corpo interior, que é um corpo sem forma, que é pura consciência, que habita esse veículo físico. Embora a identificação com o corpo seja uma das formas mais básicas do ego, o lado bom disso é que na maioria das vezes temos condições de superar essa questão. Não fazemos isso tentando nos convencer de que não somos nosso corpo, e sim desviando a atenção da nossa aparência física e dos pensamentos sobre ela, beleza, feiura, força, fraqueza, gordura, magreza, para a sensação da energia vital interna. Não importa o aspecto do corpo no plano exterior, pois, além disso, ele é um campo energético intensamente vivo. É interessante o que ele fala aqui, dessa questão de que eu tenho que pensar que eu não sou o meu corpo físico. Nós somos sim esse corpo físico, nós estamos vivendo temporariamente essa experiência humana através dele, então não tem como a gente dizer que não somos. No entanto, ele fala da mudança de foco, a gente parar de pensar sobre o nosso corpo, se identificar tanto com ele, no sentido de, eu sou feia, eu sou bonita, eu sou magra, eu sou gorda, os atributos físicos externos, e a gente começar a se conectar mais com a força da energia vital interna. É esse o processo que ele nos convida a fazer. Eu fiz uma meditação no final da última leitura que pode ajudar bastante nesse sentido. Se você não fez, eu sugiro que você volte e que você use essa pequena meditação, essa pequena conexão com o nosso corpo interno para ajudar nesse processo de desidentificação da forma física do corpo externo. Se você não tem familiaridade com a consciência do corpo interior, feche os olhos por um momento e descubra se existe vida dentro das suas mãos. Não pergunte à sua mente. Ela responderá: não sinto nada. Também é provável que diga: dê-me algo mais interessante sobre o que pensar. Então, em vez de dirigir a pergunta a ela, vá direto para suas mãos. Com isso, quero dizer o seguinte: torne-se consciente do sentimento sutil de vida que há nelas. Para percebê-lo, basta manter-se atento. Você poderá ter uma ligeira impressão de tremor no início, e depois uma sensação da energia vital. Caso se concentre em suas mãos por alguns instantes, a sensação dessa energia se tornará mais intensa. Há pessoas que nem sequer precisam fechar os olhos. Elas são capazes de sentir suas mãos interiores ao mesmo tempo em que leem esse texto. Em seguida, passe para os pés. Fixe a atenção neles por cerca de 1 minuto e comece a sentir as mãos e os pés simultaneamente. Por fim, inclua outras partes do corpo, pernas, braços, abdômen, tórax e assim por diante, até estar consciente do corpo interior como uma sensação global de energia vital. Olha que poderoso esse exercício que ele passa. A gente começar a se conectar com as sensações do nosso corpo, com essa energia vital que permeia cada célula. Assim, na verdade, a gente tira o foco dos pensamentos, então não é para pensar se eu estou sentindo, é para simplesmente focar a atenção nessas partes do corpo e perceber e acreditar nessa força, nessa energia vital. No começo pode ser mais desafiador, mas quanto mais você treinar, mais visível vai ser essa percepção, porque ela é muito sutil. Então no começo a gente não está acostumado a focar
nessa questão, a focar nessa sensação, mas é um exercício muito válido, que pode ser feito diariamente, inclusive, e que quanto mais a gente fizer, melhor a gente vai sentir a energia e mais a gente vai deixando de lado os pensamentos em relação ao nosso corpo. Eu recomendo muito que você faça esse exercício ou que pelo menos tente fazê-lo pelo menos uma vez. O que chamo de corpo interior já não é mais o corpo, e sim energia vital, a ponte entre a forma e o informe. Adquira o hábito de sentir o corpo interior sempre que for possível. Depois de um tempo, você não precisará mais fechar os olhos para isso. Por exemplo, veja se é capaz de senti-lo sempre que estiver escutando alguém. Chega a ser quase um paradoxo. Quando estamos em contato com o nosso corpo interior, não estamos mais identificados nem com o corpo nem com a mente. É o mesmo que dizer que não nos identificamos mais com a forma, que estamos nos afastando dessa situação e indo em direção ao sem forma, que podemos também chamar de ser. Isso é a nossa identidade essencial. A consciência do corpo não só nos ancora no momento presente, como é uma passagem para fora da prisão que é o ego. Além disso, fortalece o sistema imunológico e a capacidade que o corpo tem de curar a si mesmo. Então, fechando esse subcapítulo bem curtinho, que na verdade é uma continuação, é um aprofundamento do que ele falou no último sobre o corpo físico, ele na verdade aqui chama a atenção para o nosso corpo interior, e ele fala inclusive desse outro exercício que é focar a nossa atenção nele enquanto a gente estiver vivendo a nossa vida externamente, conversando com alguém, fazendo alguma atividade. Quanto mais a gente treinar isso, mais a gente vai se desidentificando do nosso ego, da nossa mente, e melhor a gente vai se sentir. A nossa saúde melhora, fortalece o nosso sistema imunológico e vai fazendo com que o nosso corpo cure a si mesmo, porque essa essência primordial, essa energia chamada de consciência, que é o nosso ser real, ela tem um poder de cura enorme. Então eu recomendo de verdade, esse é um capítulo bem prático, apesar de complexo, apesar de profundo, a gente pode sim começar a colocar esse conhecimento em prática. E eu tenho certeza que ele vai trazer grandes aberturas e grandes oportunidades de sentirmos o que é a iluminação, o processo de desidentificação com a nossa mente, com o nosso corpo e a conexão com a verdade do nosso ser. Como esse capítulo é bem curtinho, eu vou continuar e ler o próximo, que também é curto como esse. E ele se chama O Esquecimento do Ser. O ego é invariavelmente a identificação com a forma, está sempre nos procurando e, portanto, nos perdendo em algum tipo de forma. As formas não são apenas objetos materiais e corpos físicos. Mais essenciais do que essas formas externas são as formas de pensamento que surgem de modo contínuo no campo da consciência. Elas são formações energéticas, mais sutis e menos densas do que a matéria física, porém são formas de qualquer natureza. Aquilo que costumamos reconhecer de modo consciente como uma voz na nossa cabeça, que nunca para de falar, é o fluxo de pensamento incessante e compulsivo. Quando os pensamentos absorvem toda a nossa atenção, isto é, sempre que estamos tão identificados com essa voz e as emoções que as acompanham, que nos perdemos de nós mesmos em cada pensamento e em cada emoção, é porque nos encontramos inteiramente identificados com a forma e, portanto, nas garras do ego. O ego é um conglomerado de formas de pensamento recorrentes e de padrões emocionais e mentais condicionados que estão investidos de uma percepção do eu. Ele se estabelece quando o sentido de existir, do eu sou, que é uma consciência sem forma, mistura-se com a forma.
esse é o significado da identificação. Esse é o esquecimento do ser, o erro fundamental, a ilusão de separação absoluta que converte a realidade num pesadelo. Aqui ele fala do esquecimento da essência da consciência, de que ela é esse ser fundamental, a força, a potência do eu sou primordial, e que ela acaba, quando vem para essa realidade física, se esquecendo disso e se identificando completamente com a forma. E ele fala que não é só a forma física, não é só um objeto ou a visão externa que eu tenho do meu campo visual, mas sim a forma dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, por mais que eles tenham uma energia mais sutil que a forma, porque mesmo a energia física, mesmo a matéria, ela é energia condensada, então também é uma forma de energia. Os nossos pensamentos são uma energia mais sutil, e essa sutileza dos nossos pensamentos também acaba se tornando uma forma, e a gente se identifica com ela. Então, esse fluxo de pensamento recorrente e intermitente faz com que a gente se sinta sobrecarregado e a gente cai, assim como ele mesmo diz, nas garras do ego. E como a gente pode fazer para parar com essa identificação? Justamente começar a dar um passinho atrás, olhar para esses pensamentos e não se identificar tanto com eles. A gente tende a não refletir sobre isso. Então, quando a gente pensa alguma coisa, automaticamente a gente já rebate, a gente já reage, não só externamente, mas internamente. Quando vem um pensamento, ele já ativa emoções, sentimentos, processos internos que fazem a gente se sentir de determinada forma. Isso já é um mecanismo reativo. E quando a gente tem uma troca com o mundo, essa reação ela se torna mais forte. Então, se alguém está conversando com a gente e a gente não gosta e a gente não concorda, aquilo já causa reações também. E muitas vezes as palavras saem da nossa boca sem que a gente ao menos perceba. Então, nós estamos tão identificados com a nossa mente, com os nossos pensamentos, que nós não temos nenhum espaço entre eles, entre um e outro. Então, é o tempo todo ali falando, julgando, mas também não existe nenhum espaço entre nós e os nossos pensamentos, entre a identidade real de quem nós somos, a nossa verdadeira presença, e os pensamentos que são apenas uma forma do nosso ego continuar esse processo de identificação com a realidade que a gente vive. E a gente precisa aos poucos ir se lembrando de quem a gente é. Se existe o esquecimento do ser, a gente precisa ir na direção oposta para resgatar esse ser do esquecimento, que é o relembrar, que é o processo de despertar da nossa consciência. É a gente perceber que nós não somos definitivamente os nossos pensamentos. Como exercício, eu vou sugerir que você comece a observar os seus pensamentos. Para um tempo do seu dia, ou começa a tentar, mesmo enquanto você está fazendo as coisas, observar os seus pensamentos. O que você pensa quando algo acontece? O que você pensa logo que alguém te diz alguma coisa? Começa a observar e não apenas deixar que esse mecanismo aconteça naturalmente em você. Isso vai trazer muita força, muito poder para você começar esse processo de ruptura com essa forma que o ego tem de nos manter presos. Então eu espero de verdade que essa leitura, que esses comentários que eu faço possam ajudar você a se lembrar cada vez mais de quem você é de verdade e a ter uma vida cada vez mais iluminada e elevada. A gente se vê no próximo vídeo.